hoje nós temos uma live. Ao longo desses últimos 18 meses, nós temos compartilhado um pouquinho de nossa experiência e conhecimento nos que diz respeito à oftalmologia, saúde ocular, sobretudo as doenças que acometem principalmente a parte anterior do olho. A gente faz bastante cirurgia refrativa, catarata de córnea, né? E aí surgiu a ideia da gente fazer um workshop. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade rica, da gente continuar compartilhando um pouquinho de experiência e conhecimento, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Claro que eu gostaria de fazer, assim, de praxe, viu, pessoal? A gente tem que dizer que não temos nenhum conflito de interesse com relação a essa apresentação. Não poderia deixar de mencionar. E para mim deu uma travada no áudio. Aqui travou também. Travou também? Será se é o áudio? Voltou? Agora voltou. Faz a homenagem para as mulheres de novo. Voltou. Tranquilo? Vocês estão me vendo, me ouvindo, turma? Sim, agora normalizou. Pronto. Deve ser alguma coisa da internet. Então, olha só. Está escrito na Bíblia, não é isso? Que Deus criou todas as coisas. No sexto dia, Deus ficou prestando atenção no comportamento do homem. Eu acho que ele está meio borocochô, jururu, e Deus disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. E olha que interessante, pessoal. As primeiras descrições na literatura médica de anestesia geral e de cirurgia geral é a Bíblia. Vocês acreditam? Quem foi o primeiro cirurgião? Deus. Quem foi o primeiro anestesista? Deus. Na anestesia geral, o que que a gente faz? De forma química, a gente induz a um sono. E a Bíblia diz que Deus fez o homem cair num sono, tirou a costela de Adão, e claro, só Deus para fazer isso, e da costela de Adão, Deus formou a mulher. E aí Adão ficou muito feliz, e desde então as mulheres fazem parte da nossa vida. Mulheres, minha mãe é uma pessoa fundamental, importante na minha vida, e atualmente, claro, a Érica, minha companheira de ombro, tem estado comigo nos últimos 17 anos. Temos 3 filhos, dentre eles 2 meninas, a Júlia e a Sofia. Vocês, mulheres. Pessoal, rapidamente um pouquinho sobre a anatomia do olho. Então, assim, no fundo, o que é o olho, né? O olho, eu poderia dizer de maneira muito simples, é como se fosse um transdutor, tá? O olho ele tem a capacidade de transformar luz, que é onda eletromagnética, em corrente elétrica. Então, ó, a luz é gerada por uma propaganda no ambiente. Então, a luz, olha, ela bate na frente do olho. Essa primeira camada se chama córnea. Lá no fundo do olho, exatamente mais na retina, a luz, que é uma onda eletromagnética, ela se transforma em corrente elétrica. E através do nervo do olho, a luz se dirige até o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Então, para a gente enxergar, todo esse caminho precisa estar totalmente livre e desimpedido. E aí, claro, nós podemos desenvolver diferentes tipos de problemas oculares, principalmente de grau. Miopia, hipermetropia e astigmatismo antes dos 40 anos. E sumiu aí para vocês também? Doutor, Deu problema sim. Acho que congelou dele. O áudio e o vídeo. É. doutor, Oi, querido. você está gravando do mesmo computador, né? A live. Voltou, turma? Voltou. Doutor, você está gravando a live no mesmo Perfeccionou computador ao que longo você do está tempo. apresentando, né? Consegue me ouvir? Estou ouvindo, Ariel. É que quando você coloca para gravar no Zoom, ele normalmente consome muita memória, aí começa a travar. Seria interessante se outra pessoa conseguisse gravar, porque o seu áudio está cortando para a gente, ele fica travando. Giovana, você consegue fazer isso, Gil? Seguir a orientação do Ariel?
Sim, eu tô gravando aqui. Pode deixar. Pronto, então vamos lá. Vocês podem fazer essas interrupções, tá? Não tem nenhum problema, não. Então, olha só, pessoal. Esse caminho da luz dentro do olho precisa estar totalmente livre e desimpedido. Mas aí vem os problemas de grau. Miopia, hipermetropia, astigmatismo. São problemas muito comuns para longe, antes dos 40 anos de idade. E a presbiopia, que é a vista cansada para perto, que começa por volta dos 40 anos de idade. E aí, diante desse contexto, o que a gente faz? Tratamento clínico, óculos ou lente de contato. E tratamento cirúrgico, que é o tema do nosso workshop. Porque chega um determinado momento que o usuário crônico de óculos ou de lente diz o seguinte: olha, doutor, eu não aguento mais. Por exemplo, o óculos. O óculos me incomoda na base do nariz, ele me incomoda na orelha, ele fica caindo. Ainda a gente precisa, em alguns ambientes, usar máscara. Quando a gente respira, então, o vapor reflete na lente dos óculos, a minha vista fica toda embaçada. E os pacientes que usam lente de contato é o seguinte: olha, a visão com lente realmente é melhor, porque ela fica em contato direto com o olho. Mas ao longo do tempo, o que é que acontece? O olho, principalmente a córnea, começa a respirar um pouco menos de oxigênio, fica menos lubrificada, porque a lente de contato fica em contato direto com a córnea. E aí o paciente começa a desenvolver intolerância ao uso crônico de lente de contato. Então, nesse contexto, quais são as opções? Cirurgia refrativa. E uma pergunta muito recorrente: mas, doutor, como é que eu sei se eu sou um paciente elegível ou não para cirurgia refrativa? Então, a gente deve levar em consideração alguns dados importantes. Por exemplo, idade do paciente. Pessoal, aquela história que o grau se estabiliza por volta de 18 anos de idade, 21 anos de idade, na verdade, ela já caiu por terra, tá? E aí, como é que a gente sabe se o grau está estável ou não? O importante, na verdade, é a gente ter o histórico do paciente ao longo do tempo. Então, assim, eu já operei pacientes com idade de 18 anos, mas ele começou a passar em consulta comigo aos 13 anos de idade. Então, do 13 para 14, aumentou, mas aumentou pouco. Dos 14 para os 15, aumentou pouco. Aí a gente percebeu que de 15 para 16, ele não aumentou mais, 16 para 17, também não aumentou. Então, o paciente ele ficou basicamente 2 anos sem ter um aumento significativo do grau, ou um aumento mínimo, entre 0,25 e 0,50. Então, se nos últimos 2 anos o paciente não tem aumento, ou aumento muito baixo, 0,25, 0,50, a gente considera isso um grau estável. Antes dos 18 anos de idade não é aconselhável. Em média, 21 anos de idade, geralmente a gente percebe essa tendência à estabilidade do grau. Então, a idade, no mínimo 18, em média 21 anos de idade. E estabilidade, nos últimos 2 anos não teve um aumento significativo, ou se teve, foi uma coisa que variou assim, para cima e para baixo, 0,25, 0,50. Outra coisa importante, expectativa. A gente precisa trabalhar essa questão, porque o que é que vocês geralmente pensam? Então, doutor, eu vou fazer cirurgia no olho e minha visão vai melhorar. Não é exatamente isso que a gente percebe. O que a gente vai melhorar é a qualidade de vida. Porque para você conseguir enxergar bem lá na frente, precisa colocar os óculos ou as lentes de contato. Quando a gente, então, aplica laser no olho, a gente vai corrigir aquela quantidade de grau que o olho precisa. Mas a quantidade de visão que é percebida lá no cérebro é exatamente igual. Então, com a cirurgia refrativa, eu não vou melhorar a tua capacidade de enxergar. Não é. Ih, travou de novo. Travou de novo. É que eu acho que a Não menina precisa. Giovana tá gravando, mas ele segue gravando também do computador dele. Vão falando para a gente ir melhorando, viu, pessoal? Eu Doutor, acho que. o senhor tá gravando do seu computador, não tá? Não, Vê não estou, não. Só quem está Não? gravando é Giovana. Eu não estou gravando do meu computador, não. Ah, tá bom então. Vamos seguir. Então, da cirurgia é melhorar a qualidade de vida, diminuindo a dependência aos óculos ou às lentes de contato. Em resumo, o que o paciente enxergava antes da cirurgia com os óculos ou com as lentes, ele vai continuar enxergando após a cirurgia, sem os óculos e sem as lentes. Ou seja, a gente vai fazer upgrade na qualidade de vida do paciente. E aí é importante a gente saber algumas atividades. Por exemplo, motorista de aplicativo, em geral, ele precisa de uma visão melhor de longe. Já um juiz de direito, ele precisa, em função da sua atividade profissional,
de uma visão melhor de perto. Então, existem nuances na técnica cirúrgica que, por exemplo, no juiz de direito, o indivíduo está por volta dos 40 anos de idade, que é comum a presbiopia vista cansada para perto. A gente lança muito mão de uma técnica chamada monovisão. No olho dominante, a gente busca o grau zero, e no outro, a gente pode deixar um pouquinho de grau de miopia para que ele não perca o mão de perto. Então, esses detalhes são muito importantes na avaliação pré-operatória, para a gente alinhar com relação à expectativa do paciente. E, claro, as atividades físicas, né? Então, eu tenho aqueles pacientes, pessoal, que tem aquelas orelhonas bem grandonas, aqueles caras que ficam no tatame, lutando muito, luta livre. Então, assim, nesses casos, por exemplo, a técnica cirúrgica pode ser um pouquinho diferente. Em vez de a gente fazer aquela tampinha em cima da córnea, a gente faz uma ablação de superfície, porque esse indivíduo vai praticar exercício e tem contato traumático, digamos que seria mais seguro. Tranquilo? Vamos seguir em frente. E a avaliação pré-operatória, então, consiste em quê? Anamnese. O que a gente faz? A gente recebe o paciente no consultório lá, como é que vai, tudo bem, a tua idade, qual a tua ocupação que você faz, você usa lente de contato ou não. Daí a importância também da gente pedir para o paciente ficar sem lente de contato. Por quê? Então, a lente de contato fica em contato direto com a córnea. E a gente precisa pedir para o paciente ficar pelo menos 3 dias sem lente de contato, para a gente lubrificar a córnea e para que a córnea, então, restabeleça a sua curvatura natural, para que, em cima disso, a gente consiga, então, detectar as informações importantes com relação, por exemplo, à curvatura da córnea. E a gente pergunta, então, qual a tua ocupação que você faz? Você pratica algum esporte? Você usa lente de contato? Você tem algum problema de saúde, diabetes, pressão, coração, pulmão? Por quê, gente? Algumas doenças, por exemplo, doenças reumatológicas, elas podem deixar o olho seco. E aí a gente já está prevendo se isso pode ter alguma implicação ou não no pós-operatório. Se o diabetes estiver descompensado, ele também altera o grau das vistas. E a gente precisa, então, que o paciente estabilize o diabetes para que a gente, em cima disso, depois faça os exames. Então, esses detalhes são importantes. Isso é a anamnese. Em seguida, a gente faz um exame físico rápido, a gente olha para as faces do paciente para ver se a gente consegue identificar alguma coisa. Por fim, então, a gente vai para o exame oftalmológico completo. Lembra, né, da nossa rotina? A gente, então, posiciona o paciente na cadeirinha e a gente pede ele as letrinhas. Então, a gente avalia a acuidade visual, a bimicroscopia, quando coloca aquela luz mais fraca no olho, a gente mede a pressão do olho, a gente avalia o movimento ocular e, por fim, depois a gente, então, pinga a gotinha de colírio para fazer o exame de fundo de olho. Por fim, a gente vai fazer os exames complementares, que em termos de cirurgia refrativa, os mais comuns são topografia de córnea, que estuda a face anterior, a espessura de córnea, que é a paquimetria, e hoje nós temos também a tomografia da córnea, um exame que a gente usa com bastante frequência, que tem uma avaliação tridimensional da córnea, tá bom? Olha só, esse slide aqui é um pouquinho complexo, mas eu queria que vocês tivessem uma noção dos diferentes tipos de cirurgias refrativas que a gente tem. Então, quando a gente fala em cirurgia refrativa, ela pode tanto ser apenas aplicação de laser na córnea, ou pode ser também implante de lente dentro do olho. Mas eu quero que hoje a gente só vai se ater àquelas ali, ó, no canto superior esquerdo, cirurgias refrativas corneanas a laser. Então, nós temos o Excimer Laser, e dentro dele a gente tem o PRK e o LASIK, e nós temos os lasers de femtosegundo. Essas cirurgias, na verdade, elas resolvem 90% dos casos de problemas oculares. Todas as outras opções de técnicas cirúrgicas já estão reservadas para situações bem mais específicas, tá bom? Outra dúvida muito comum é o seguinte: mas, doutor, qual a quantidade de grau que a gente consegue corrigir, então, com cirurgia refrativa? De uma maneira geral, desde mais ou menos 4, 5 graus de hipermetropia até mais ou menos 8, 9 graus de hipermetropias, utilizando a técnica de PRK, LASIK e FENTO-LASIK. Como que é a cirurgia do PRK? Olha só, pessoal, na verdade, a cirurgia refrativa é uma especialidade não só oftalmológica, subespecialidade oftalmológica, mas cirúrgica, relativamente jovem, considerando a história da medicina. Tem praticamente apenas 40 anos de existência. E como foi que tudo começou? Lá em 1983, um pesquisador chamado Troquel, o laser já estava sendo muito utilizado, os físicos e os matemáticos já tinham discutido muito bastante, estava começando, então, a engatinhar no uso do laser na medicina. E aí, esse autor, o Troquel, ele percebeu que era possível aplicar laser no tecido humano e era possível, então, você remover de maneira precisa tecido. Então, essa foi a primeira impressão.
3 anos depois, esse outro autor e os colaboradores, o Marshall, ele percebeu que era possível aplicar agora laser no olho, corrigindo o grau, removendo tecido. É o que a gente chama de ceratotomia faco-refrativa. Em 1987, esse outro ator, o Saylor, ele utilizou, então, o laser para começar a corrigir problema de grau em ser humano. E nessa mesma época, já estava também acontecendo alguns experimentos para corrigir grau de miopia em modelo experimental de olho, de coelho. Então, o que a gente faz na medicina? A gente tem uma ideia, leva para o laboratório, aplica essas ideias em seres vivos, principalmente macaco, coelho, até às vezes rato, tem muitos modelos experimentais. A gente avalia o quanto isso é seguro e eficaz. Em seguida, a gente convida um monte de pessoas que queiram preencher os requisitos e assinam um termo de consentimento, e aí a coisa caminha. É desse jeito que a coisa funciona. Como é que acontece a cirurgia do PRK? Então, olha só. A gente primeiro define o que a gente chama de zona ótica, aquela região que a gente vai mais aplicar o laser. No PRK tradicional, a gente precisa remover mecanicamente a primeira camada da córnea. Você pode também fazer isso com laser, você também pode utilizar álcool para facilitar a remoção dessa primeira camada. A gente aplica em seguida o laser para corrigir o grau. E hoje a gente utiliza, já há alguns anos, na verdade, a mitomicina, que é uma medicação que nos ajuda muito a evitar uma cicatrização muito exacerbada no pós-operatório dessa técnica. Daqui a pouquinho vou mostrar um vídeo, vai ficar mais fácil. E aí, no pós-operatório do PRK, o intraoperatório do PRK, gente, é muito tranquila a cirurgia, rápida, segura, eficaz. Só que o pós-operatório é desconfortável. Por quê? Uma das regiões mais sensíveis de todo o corpo é a córnea. Por quê? A córnea é ricamente inervada. Então, uma vez que eu traumatizo a córnea, isso vai causar dor. Então, é comum o paciente ter dor, demora um pouquinho na recuperação, porque uma vez que a gente removeu a primeira camada da córnea, que é o epitélio, esse epitélio precisa de mais ou menos 7 dias para ele se auto-regenerar. Durante esse período de espera, o paciente pode sentir dor, sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, sensibilidade à luz e, claro, vista embaçada, tá bom? Existem alguns fenômenos que a gente chama de regressão do tratamento, que pode acontecer uma quantidade menor do que 7%. Ou seja, eu fiz a cirurgia para corrigir, por exemplo, 5, eu acabei corrigindo 5,25, ficou um pouquinho de grau. Isso pode acontecer, não é tão frequente, mas pode acontecer. E a mitomicina, que é o que eu falei previamente, é uma medicação que é muito importante que a gente utiliza nos dias de hoje para evitar uma cicatrização exacerbada no caso da técnica do PRK. O LASIK. O LASIK veio um pouquinho depois. Quando o PRK foi no final da década no início da década de 80, final da década de 80, no início da de 90, então, vieram alguns autores dizendo o seguinte: será se ao invés de eu remover a primeira camada da córnea, será que não é possível a gente levantar uma tampinha da córnea, por baixo dessa tampinha a gente aplica laser e devolve a tampinha para o lugar? E aí começaram os primeiros experimentos no início da década de 90. Então, a gente percebe que a gente está falando de aproximadamente 30 anos. Aí, qual a grande vantagem do LASIK? Como no LASIK a gente levanta a tampinha, essa tampinha, quando devolvida, ela se comporta como se fosse... Olha só, a recuperação visual muito mais rápida, o paciente se queixa de muito menos desconforto no pós-operatório, como dor, e há também esses efeitos de regressão. Efeito de regressão seria a perda do tratamento ao longo do tempo. Como que é a técnica, então, do LASIK? Primeira coisa que a gente faz uma marcação na córnea, em seguida a gente precisa conectar ou colocar na córnea um aparelho chamado microcerátomo. Então, esse microcerátomo, ele desliza por sobre a córnea, tá bom? E na sua extremidade ele tem uma lâmina. O que a gente faz, então, pessoal? A gente... Doutor, não sei se o senhor está ouvindo a gente, A mas... gente faz o quê, ó? Travou. Vou esperar um tiquinho. Você pode só repetir o que o senhor falou? Posso Depois repetir? colocar a maquininha aqui por cima, assim, da córnea. Pode ser. Então, assim, essa é a técnica do LASIK. Em seguida, a gente levanta a gente então aplica o microcerátomo, é um aparelhinho que tem uma lâmina especial que ele vai se mover por toda a superfície da córnea, ele volta. Com isso, ele vai formar essa tampinha, que é o flap. A gente levanta a tampinha, aí por baixo da tampinha a gente aplica o laser. É muito comum no dia você escutar o
um cheirinho queimado, porque esse laser a gente chama de excimer laser. Quando eles entram em contato com a córnea, o produto final deles é calor. Então, naturalmente, o paciente sente um cheirinho de queimado. E hoje, assim, percebe que essa cirurgia também pode ser feita sem lâmina de bisturi, que é o que eu vou falar para vocês em seguida. Doutor Charles, pode ter complicações na cirurgia? Pode. Essas complicações elas foram mais frequentes no início da cirurgia, quando a técnica cirúrgica não estava muito elaborada e desenvolvida. Então, pode formar essas estrias, pode formar um buraquinho também no centro, o paciente pode ter uma infecção difusa, pode ter o que a gente chama aqui de crescimento epitelial, mas eu diria para vocês que isso tem acontecido 3 para cada 1.000 casos. É muito raro hoje em dia as complicações dessa natureza no exercício da cirurgia refrativa, ou seja, é um procedimento extremamente seguro. Também tem outros tipos de complicações que podem acontecer. A córnea ela ficou pontuda, barriguda e afinada, e ela desenvolveu uma complicação chamada de ectasia. A gente também vê com pouquíssima frequência nos dias atuais. E, claro, pode ter um pouquinho de infecção e opacidade. Mas, hoje em dia, com o arsenal terapêutico que a gente tem de antibiótico, de corticoide, de lubrificante, a gente tem percebido cada vez menos complicação. E, é claro, nos últimos 10, 15 anos aproximadamente, com o advento de um novo laser, a gente praticamente não tem feito mais essa tampinha com a lâmina bisturi. Então, o laser de fento-segundo, fento, gente, a unidade medida é mais ou menos a velocidade com que o laser se propaga no ambiente. É muito rápido, é 1 vezes 10 a menos 15. Só que esse laser, quando ele vai batendo na córnea, ele não tem a função de tratar grau. A função dele é promover vários pequenos furinhos. São o que a gente chama de disrupções. Em vez de a gente usar a lâmina, a gente usa o laser pensando basicamente em segurança no intraoperatório. E esse é o kit que a gente utiliza para realizar a cirurgia do paciente. Então, o paciente é posicionado lá na maca, eu vou mostrar o vídeo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, a gente tem ali aquela seringuinha, a gente tem um nezinho de sucção e a gente tem um cone que a gente coloca dentro do olho. Então, olha só, eu vou sair dessa tela e vou conectar com vocês agora com a tela das cirurgias, tá bom? Então, vai ter um pequeno delay, mas não se preocupe não que a gente já volta a entrar em contato. Muito bom. Deixa eu ver aqui, nós vamos para essa aqui. Ok. Muito bem, vocês estão podendo ver agora a tela da cirurgia? Sim. Sim. Pronto, então eu vou colocar aqui. Essa aqui, pessoal, é a cirurgia transperricar, é o PRK sem lâmina de bisturi. Então, de rotina, o que é que acontece? No dia da cirurgia, vocês sobem até o local específico onde tem um laser, vocês vão para uma antessala, aquela rotina, tá? Vai colocar, então, um gorrinho na cabeça, uma máscara, vai cobrir a roupinha de vocês com um avental, vai colocar um propé. Em seguida, então, vocês vão ser direcionados para o laser. Vocês são colocados, então, embaixo do laser. A gente pinga muita gotinha de colírio para evitar infecção, inflamação e para limpar. Então, vocês estão percebendo que eu estou posicionado aqui do meu lado. Eu estou aqui diante dos... eu estou com monóculo, né? Isso, eu estou prestando atenção aqui. Do lado direito, a gente tem um auxiliar. Você vê 2 telas. No canto superior esquerdo é o olho do paciente. E do lado direito, as medidas que a gente faz no intraoperatório. O que é que a gente faz? Depois, então, fazer a limpezinha, pingar a gotinha de colírio, nós vamos, então, finalmente colocar um aparelhinho no olho do paciente para abrir o olho. Isso aí, ó. Isso se chama bléfaro, tá bom? Então, a gente pede para o paciente fixar o olhar, daí a importância, vou parar um pouquinho. Por isso, quando a gente está no intraoperatório, eu sempre digo para vocês, ó, fica olhando essa luzinha verde ou vermelha. Vocês vão estar acordados. A cirurgia não é feita com sedação como na catarata. É só colírio tópico local. Vocês sentem tocar, mas vocês não sentem dor. Mas o movimento do olho é preservado. Então, é importante deixar o olhinho parado na luzinha verde ou vermelha piscante para que a gente consiga, ó, aplicar o laser no centro da córnea. Essa cirurgia é muito tranquila. Então, uma vez terminada toda essa etapa, o que é que eu faço? Eu piso no pedal, eu só estou centralizando. Olha o laser lá, vocês viram a cozinha azul?
Então, o paciente às vezes se mexe um pouquinho. Olha como é interessante também. Esse laser, ele tem um negócio, um recurso chamado eye tracking. Então, ele tem capacidade de acompanhar o movimento do olho. E se o movimento for muito brusco, o laser também para. E a gente, claro, para. Aí eu paro, reposiciono o paciente e a gente continua de onde parou. Olha lá o laser sendo aplicado, tá vendo? Terminamos, então, a aplicação do laser. Próxima etapa. Isso aqui é uma conchinha que a gente utiliza, ou um copinho, para aplicar a medicação chamada mitomicina. Então, a gente aplica a mitomicina no olho do paciente, e aí, dependendo da quantidade de grau, a gente precisa manter aquele copinho em contato com o olho, por exemplo, mais ou menos uns 30 segundos. Terminou essa etapa, então, a gente lava, ó, lava, lava, lava. Por fim, a gente põe uma lente de contato curativo. Essa lente não tem grau. A função dessa lente é promover uma cicatrização um pouquinho mais rápida. E aí a gente pinga antibiótico, corticoide, tira o aparelhinho, acabou a cirurgia. Tranquilo? Eu vou sair dessa tela, pessoal, e eu vou mostrar uma outra tela para vocês, tá bom? Agora nós vamos para a próxima tela, a próxima técnica. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esse foi o trans-PRK. Agora a gente vai para o PRK, tá bom? Só um pouquinho que eu já compartilho com vocês. Compartilhar. Pronto. Muito bem. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Pronto. Então, essa técnica agora se chama PRK. É a mesma técnica que a anterior, só que aqui a gente usa lâmina de bisturi. Então, o que é que a gente faz nesse caso? Aquela Travou. a área que eu vou aplicar o laser, tá bom? Muito bem. Vocês percebem que aqui, ó, já coloquei o black. Ok, a internet está um pouquinho ruim, vai voltar. Pronto. Pronto, vamos continuar. Então, olha só, a gente usa uma lâmina especial, não é qualquer lâmina. Basicamente, a primeira camada da córnea, que se chama epitélio. A gente vai removendo, removendo. Vocês percebem que o paciente não sente dor. Sente tocar e não sente dor. E, ó, esse lado a gente usa o Merocel para eu manter um pouquinho mais do... A gente remove, 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 tira toda a camadinha da córnea. Ok. Então, a diferença entre essa técnica e a anterior é que nessa, o PRK tradicional, a gente precisa dessa lâmina de bisturi para fazer uma remoção da primeira camada da córnea. Pronto, ali foi o epitélio. Doutor, pelo amor de Deus, o que acontece com esse epitélio? Gente, não se preocupem, tá? 7 dias depois, esse epitélio se auto-regenera. Só que aquilo que eu falei antes, previamente, esse epitélio, até ele se regenerar e cobrir toda essa área que está desnuda, o paciente vai sentir dor, sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, sensibilidade à luz e vista embaçada. É muito comum. Só que esse desconforto ele é muito variável. Tem pessoas que sentem muita dor e tem outras pessoas que não. Sentem uma dor intermediária e vai bem com o tratamento pós-operatório, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Muito bem, então, ó, removemos a primeira camada da córnea, a gente seca. Agora nós vamos aplicar o Exme Laser. A gente passa mais uma esponjinha para tirar os debris, os restinhos de células que ficaram acumuladas naquela região. E agora nós vamos aplicar o laser. Esse é o Exme Laser, esse é o laser do grau. Já apliquei. Você vê como é rápido. Eu apliquei o laser, é normal o paciente escutar o barulhinho, um cheirinho de queimado. Terminou, a gente coloca a mitomicina, terminou, lava bastante, e por fim uma lente de contato curativo sem grau. Tiramos o espéculo, o bléfaro, melhor dizendo. A gente verifica, acabou a cirurgia, pronto. Esse é o PRK, tá bom? Eu vou dar uma paradinha aqui. Agora eu vou sair dessa tela, eu vou desconectar e vou chamar um outro vídeo, tá? Segura aí, turma. Só mais um tiquinho. Até já. Agora nós vamos para o LASIK. Doutor, tem duas perguntas aqui no chat. Tem. Eu respondo agora ou respondo daqui a pouquinho? Pode ser daqui a pouquinho? Aí tem que ver com a pessoa. Eu não vou deixar de responder nenhuma pergunta, não, tá bom? Tá bom.
Pronto, vocês estão vendo a tela? Sim. Pronto. Muito bom. Olha só, agora, pessoal, é o LASIK. Então, o que é que a gente faz no LASIK, tá? É a mesma coisa. Recebe vocês, coloca aquelas roupinhas, faz a limpezinha, pinga gotinha de colírio, posiciona vocês embaixo do laser. Aí, nesse caso, a gente costuma muito utilizar um aparelhinho para fazer umas marcações prévias que vai me ajudar como referência para devolver a tampinha para o lugar. Então, foi isso que a gente fez. Fez uma pequena marcação. Agora, nós vamos colocar, isso aí se chama anel de sucção. Eu preciso manter as pálpebras abertas e o olhinho parado para garantir a segurança de vocês e minha, tá bom? Nesse momento, pessoal, é muito comum a visão ficar totalmente embaçada. O paciente diz, nossa, doutor, está tudo escuro. Eu digo, não se assusta. Você vai sentir. Travou. Charles, travou de Eu vou novo. agora conectar o anelzinho, o microcerátomo. A Sheila já me trouxe aqui. Pronto. Aí a gente faz o que a gente chama de vácuo, a gente molha o sistema, e agora eu vou, ó, anexar ao anel de sucção o microcerátomo. Então, a gente encaixa o microcerátomo, ó, piso no pedal e ele começa a escorrer por toda a córnea. Tá dando para vocês verem? Olha que legal. Muito bem, acabou. Olha só, essa é a parte mais difícil da cirurgia do LASIK. Coloca o anelzinho, fica tudo escuro. Em seguida, a gente anexa o microcerátomo, eu piso no pedal, a lâmina vai escorrendo por toda a córnea, depois ela volta. Isso deve demorar, pessoal, mais ou menos uns 10, 15 segundos, é muito rápido. Aí, o que é que a gente faz agora? Quem fez essa tampinha, que a gente chama de flap, foi o microcerátomo, tá bom? Agora eu vou aplicar o laser do grau. Mesma coisa. Então, eu falo para o paciente, olha, tenta não mexer, não falar, respira devagar. Fica olhando essa luzinha verde ou vermelha piscante, que agora a gente vai aplicar o laser. E aí, ó, apliquei já o laser. É normal você escutar o e um cheirinho de queimado. Terminado o laser, aí a gente devolve a tampinha. Essa é a diferença para o PRK ou para o trans-PRK. Essa tampinha é do teu próprio olho. Quando eu devolvo essa tampinha, ela vai facilitar a cicatrização, de maneira que o pós-operatório é muito mais tranquilo. E por cima a gente coloca uma lente de contato só pensando na questão de segurança. Muito bem. Aí a gente seca, pinga a gotinha de colírio. Ok. Acabou a cirurgia. E vamos para a última técnica cirúrgica, tá bom? Que é essa mesma cirurgia sem o microcerátomo. Muito bem. Ó, por isso que eu faço as marquinhas. Olha só que legal. Vocês viram que eu fiz a marquinha no início, exatamente para quando eu devolver a tampinha, que é o flap, ela exatamente vai para o seu ponto original, para que ela não fique deslocada, que isso pode ser uma complicação, que é muito raro também. Muito bem, terminou essa cirurgia, eu vou descompartilhar, vou interromper e a gente vai compartilhar uma última. Ok, agora vai ser o femtosegundo. Pronto, esse aqui. Muito bom. Só mais um tiquinho. Femtosegundo. Vocês estão conseguindo ver essa tela, turma? Sim. Sim. Pronto, esse aqui é o femtosegundo. Olha só. Lembra que eu falei para vocês que atualmente a gente consegue fazer a tampinha sem lâmina de bisturi? Então, essa cirurgia tem duas etapas. Essa primeira etapa, vem cá, Xelinha, um monte de pergunta para responder, né? Joia. Como faz para não ter aflição? De repente, Ariel, oração ajuda, você sabe que a gente é cristão, mas às vezes tomar uma medicação que mantém um pouquinho mais de calma, um ansiolítico, por exemplo, pode ajudar um pouquinho, tá? A gente vai começar um pouquinho mais. Então, olha só, nesse caso, a gente tem uma tecnologia top, que a gente vai fazer a tampinha sem lâmina de bisturi. Isso aqui é o laser de femtosegundo. Então, a gente posiciona o paciente embaixo desse laser. Vamos lá, vamos seguir em frente. E aí, a primeira etapa que a gente faz é a aplanação. Ó. O paciente está lá posicionado, eu estou aplanando a córnea. É a mesma coisa, tem um cone, tá bom? O cone, a gente coloca o aparelhinho para manter as pálpebras abertas. O cone, ele vai entrar em contato com a córnea. Lembra que a córnea ela é curva? Então, a gente precisa aplanar a córnea, isso para depois a gente
aplicar o laser para a gente cortar direitinho a tampinha. Muito bem, ó. A córnea foi aplanada. Eu estou vendo os últimos detalhes. O que é legal aqui, gente, é que eu tenho o controle da cirurgia. Eu estou conseguindo ver tudo que está acontecendo no intraoperatório. Então, olha só, eu piso no pedal, aí o laser de femtosegundo ele disparado, ó, ele vai varrendo a córnea do paciente, ó, de um lado ao outro, de cima até embaixo. Olha que legal. Qual é a vantagem? Eu estou enxergando tudo que está acontecendo e eu tenho um controle maior com relação ao tamanho da tampinha, à espessura da tampinha. Se eu perceber que ela está um pouquinho deslocada para um lado, para cima, para baixo, eu consigo fazer essa correção em tempo real no intraoperatório. Muito bem. Vamos seguir em frente. Por isso que a ideia seria, se fosse possível, a gente não usar mais lâmina de bisturi em cirurgia refrativa. Aí, daqui para frente, vai ser exatamente igual à cirurgia do laser. O que é que a gente faz? Mesmo fazendo a tampinha com laser, eu gosto muito de fazer essa marcação por excesso de zelo, por uma segurança da minha parte. O paciente sente tocar, mas não sente dor. Aí, qual a próxima etapa? Eu fiz a minha marcação, ó, muito tranquilo. Ó, com minha mão esquerda, eu mantenho o olhinho parado, e com a direita, eu tenho um aparelhinho que consegue, ó, levantar a tampinha. Olha que tranquilidade que eu tenho. Eu pedi para baixar. Agora, eu vou aplicar o segundo laser, o laser do grau. No dia, você vai escutar o e um cheirinho de queimado. É o segundo laser, é o laser que corrige o grau. Muito bem, e às vezes a gente precisa interromper um pouquinho se o paciente estiver mexendo. Mas é muito tranquilo a cirurgia, viu, gente? Muito bom. Terminada a cirurgia, a gente, ó, devolve a tampinha para o lugar. Vocês acreditam que a tampinha se cola? Ela fica lá por substâncias que são produzidas pelo próprio olho, pela ação do piscar, a gente pisca no sentido vertical, vai fazendo com que a tampinha fique no lugar, tá bom? E olha como é importante, a gente lava embaixo da tampinha, que é o flap, e olha como as marcações elas são importantes para que a gente devolva o flap exatamente para o leite receptor no seu ponto de origem. Muito bem. Praticamente terminou a cirurgia, a gente põe uma lente de contato curativo também 100 graus, só pensando em segurança. Pronto. Essa lente eu posso tirar no mesmo dia, se eu opero de manhã e vejo o pós-operatório no final da tarde, ou geralmente a gente tira no dia seguinte. Acabou a cirurgia. Muito bem. Agora eu vou sair novamente dessa tela, a gente vai voltar para o PowerPoint, tá bom, turma? Só mais um tiquinho. Ok. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim. Ok. Então, nós vamos, deixa eu nós paramos aqui, ó. Vídeo pós-operatório. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir em frente, aí eu vou responder todas as perguntas, a gente pode abrir as telas, vocês vão me perguntando se não é dificuldade. Terminou a cirurgia, o que é que acontece? O paciente sai com um protetor de acrílico, ele vai para casa com um protetor, não sei onde foi que eu coloquei o meu, tudo bem. Esse protetor de acrílico, ele chegando em casa, pode tirar o protetor. Eu peço aos pacientes, de preferência, ficar num ambiente um pouquinho mais escuro. Ele vai, na maior parte do tempo, um pouquinho deitado. É um repouso relativo, tá bom? Ambiente escuro, olhinho fechado, e ele vai abrir o olho para pingar colírio, para ir no toalete, na cozinha, volta a deitar. À medida que o dia for passando, o desconforto do fento do LASIK e do LASIK é um pouquinho menor. Já o TransPRK e o PRK é um pouquinho desconfortável, porque não tem a tampinha natural que favoreça uma cicatrização mais rápida. Então, a gente põe a lente de contato, antibiótico para evitar a infecção, corticóide para diminuir a inflamação, lubrificante para manter a superfície ocular umedecida, analgésico anti-inflamatório é interessante, se você por acaso tiver dor. Em geral, quando é feita a cirurgia com tampinha, um analgésico só é suficiente. Agora, se for a desepitelização ou se for o TransPRK, o pós-operatório precisa além de analgésico, anti-inflamatório e compressinha gelada, tá bom? E aí eu vou agora abrir para as dúvidas. Eu quero abrir para as dúvidas porque são muitas dúvidas que vocês têm. Então, se vocês quiserem aparecer na tela, pode aparecer. O Ariel está perguntando, doutor Charles, como é que eu faço para não ter aflição? Ariel, olha só. Quando a gente está em situação... Pronto, Xerinha, obrigado. Vocês sabem que quando o nosso organismo, ou o nosso ser humano, o ser humano está em ambiente de risco,
o organismo dele se prepara para duas, três possibilidades, né? Ou ele se acua no canto, ou ele encara o possível inimigo adversário, ou ele simplesmente foge. Então, o que acontece? A supraadrenal, que é uma glândula que está em cima das glândulas renais, ela produz adrenalina. E a adrenalina cai na corrente sanguínea. E aí, algumas pessoas respiram mais rápido, o coração bate mais rápido, um pouquinho de dificuldade para respirar, as mãos ficam frias, produzem sudorese. No fundo, isso é um sinal de que as coisas estão funcionando bem. Mas é muito difícil um paciente ir para a cirurgia totalmente tranquilo. E é até interessante o paciente ter esse pouquinho de cuidado, porque ele acaba seguindo melhor as orientações. Como ele está um pouquinho com medo, ele não sabe o que vai acontecer. Agora você já sabe o que vai acontecer, né? Então, eu digo, ó, abre o olho para um lado, abre um pouquinho mais o olho, olha para um lado, olha para o outro. Então, assim, Ariel, é normal ficar um pouco aflito. Minha sugestão realmente seria tomar um pouquinho de um ansiolítico. Eu acho que ajudar bastante. Renato, Marcelo. Marcelo, vê qual é a sua pergunta aqui, ó. Qual a diferença entre fazer LASIK e fento-LASIK? É isso mesmo, Renato? Ou Marcelo? Cheirinha, vem aqui. Repete qual a tua dúvida, Marcelo. Não, é porque eu já passei com consulta, eu sei que eu sou apto a fazer LASIK, né? Tá. Eu gostaria de saber se eu sou apto a fazer LASIK, se eu posso fazer o ILASIK. É ILASIK, né? Uma coisa assim, que é aquele que faz tira a Isso. tampinha com laser também. Na verdade, é assim, gente. Pode, viu, Marcelo? Todo Sim, mundo que está apto para fazer LASIK, automaticamente está apto para fazer fento-LASIK ou ILASIK. Só que o que acontece, tem essas questões assim com relação a convênio, né? Segundo a Agência Nacional de Saúde, os acordos que os convênios fizeram com os hospitais, é obrigatoriedade, então, do convênio, quando o paciente preenche os critérios de grau, a cirurgia PRK ou LASIK. É isso que o convênio tem obrigatoriedade de cobrir. Agora, se o paciente entende que o fento-LASIK torna o procedimento mais seguro, aí tem coparticipação. Isso é investimento que você faz à parte. Entendeu, Marcelo? Entendido, doutor. Então, minha sugestão, quem puder migrar do LASIK para o fento ou ILASIK, eu sugiro que o faça. Vai preparadinho que você precisa fazer um investimento. Quanto tempo depois da cirurgia conseguimos enxergar? Olha que interessante. Hoje eu operei um paciente e assim que terminou a cirurgia, ele se sentou na maca e ele já abriu um sorrisão que quase vinha na orelha. E do lado tinha um relógio. Ele disse, nossa, doutor, são 9 horas, não é? Ele começou a chorar. Em geral, porque também ele fez o fento-LASIK, que é a melhor cirurgia que a gente tem, né? Que o intraoperatório, o trauma é mínimo, ou seja, a recuperação é muito mais rápida. Então, Rafaela, o paciente que faz a cirurgia com tampinha, quer seja LASIK ou fento-LASIK, de imediato, ele já experimenta uma melhora na visão. Só que essa melhora, ela vai aumentando ao longo do tempo, mas de imediato você já percebe. Por que não é automático, doutor? Porque o olho ainda está sob efeito de colírio, antibiótico, corticóide, lubrificante. O olho ainda está inflamado, o olho está vermelho. Por isso que a gente usa as medicações e com o passar do tempo. Então, assim, no dia seguinte, aí a gente já percebe uma melhoria de pelo menos, gente, 90% da visão. Em geral, quando é com tampinha. Quando é sem tampinha, o PRK, o trans-PRK, demora um pouquinho mais. Lembra que a gente falou para vocês, né? Porque a córnea precisa de mais tempo para se recuperar. Mas quando é feito com flap, ambas as técnicas, o paciente no dia seguinte já tem pelo menos 90% de visão. Alguns pacientes até mais, tá bom? Outra pergunta da Raquel. Raquel, qual é a pergunta que você fez aqui? Que eu não estou entendendo a letra da Sheila. Não, aqui foi só eu comentando que o menino falou, como faz para não ter aflição? Eu falei, eu não sei, tô agoniada. Mas eu realmente tenho uma dúvida. Tá. Como que é definido quem é apto a fazer LASIK e quem não é? Na verdade, Raquel, quando você termina a consulta oftalmológica, o médico já diz o seguinte, eu de rotina digo o seguinte, olha, baseado nos exames pré-operatórios, você é um paciente apto para fazer aquelas 4 técnicas que são as mais comuns. Uhum. PRK, trans-PRK, LASIK, fento-LASIK. Aí eu explico para o paciente isso que eu acabei de mostrar para vocês, as diferenças. E Entendi. basicamente
O método convencional usa lâmina de bisturi para raspar ou para cortar, corre levantar a tampinha. E essas outras cirurgias 100% a laser não usa lâmina de bisturi. E o que é que a gente sugere? Olha, se você puder evitar lâmina de bisturi, pensando principalmente no critério de segurança, no intraoperatório, é melhor. Sobretudo na confecção da tampinha. É fundamental, porque eu tenho mais controle no intraoperatório do que eu estou fazendo. Com a cirurgia que eu vou fazer a tampinha, o feito LASIK, que não usa lâmina de bisturi, eu tenho um controle maior do que eu estou fazendo no intraoperatório, tá bom? Uhum, entendi. Entendeu? Sim. É Natália que está escrito aqui. Natália, fala qual a tua pergunta, Natália, qual a tua dúvida? Usa lente de contato que é colocada somente... Não, eu particularmente acho que é isso. A Natália está perguntando se de rotina eu coloco aquela lente de contato curativo quando termina a cirurgia. Eu coloco em todos os meus pacientes. É obrigatório quando você faz o PRK ou o trans-PRK, que é o zero touch, porque o pós-operatório vai ser um pouquinho mais demorado e vai ser um pouquinho mais sofrido. Agora, o LASIK, o feito LASIK, não é obrigatório, mas eu já tive pacientes que, sem querer, foi lá e coçou o olho. E já aconteceu, gente, desse ímpeto, o paciente coçar o olho e a tampinha sair do lugar. Não saiu mais porque a lente de contato acabou protegendo. Não teve nenhum problema. Tive que levar o paciente novamente para o centro cirúrgico e devolver a tampinha para o lugar. Mas a lente de contato eu coloco em todos os meus pacientes. As cirurgias que são feitas com a tampinha LASIK ou feito LASIK, no dia seguinte eu removo. E Zero Touch ou Trans-PRK uma semana após. Doutor, a cirurgia dói? O intraoperatório não dói. Você vai sentir uma leve pressão. A vista vai ficar embaçada, mas tudo é muito rápido. Só que no pós-operatório, as cirurgias que têm o flap, o desconforto é muito menor. E o Zero Touch ou o PRK, o desconforto é maior. Doutor, grau volta? Isso é uma pergunta muito frequente. A rigor, pessoal, um dos critérios que a gente utiliza para indicar a cirurgia é a estabilidade do grau. Se o grau está estável, não tem por que o grau voltar. Agora, tem situações que o paciente não deveria operar porque o grau não estava estável. Ele operou, isso já aconteceu comigo, aconteceu provavelmente no início, lá 20 anos atrás, porque os critérios de elegibilidade eram bem diferentes dos de hoje. Hoje a gente praticamente não tem essa questão do grau voltar. O que pode acontecer é o paciente que não estava com grau estável, não deveria operar e operou. No momento que ele operou, ele corrigiu aquela quantidade de grau X. Mas o gene da miopia continua mandando informação para a miopia. Miopia aumenta, miopia aumenta. Aí depois de um ano o paciente entra no consultório com o olhinho fechado. Ah, doutor, não estou conseguindo enxergar. Aí o pessoal elege isso como? O grau voltou. Nesse contexto, não é que o grau voltou. Ele não estava estável, não deveria ter operado. Depois que corrigiu aquela quantidade X, continuou progredindo o grau. O que acontece às vezes na hipermetropia é que pode sofrer uma regressão do tratamento. Assim, uma maneira mais simples para explicar para vocês. Na miopia, eu aplico laser no centro da córnea. E qual a região da córnea que eu mais uso? É o centro. Então, a luz bate na região tratada, ela entra dentro do olho e o paciente fica enxergando bem ao longo do tempo. Na hipermetropia não é assim. A gente precisa aplicar laser na periferia da córnea. O efeito secundário é um abaulamento da região central. Só que o centro da córnea que a gente mais usa para enxergar não é tratado diretamente. Então, em alguns casos, a gente percebe, então, uma perda do tratamento, mas nada parecido com aquele grau que o paciente tinha na cirurgia. Então, digamos, você tinha 5 graus de hipermetropia. Vai fazer a cirurgia, vai voltar com 5? Não. Depois de 6 meses, 1 ano, geralmente 0,50, 1 grau. Pode acontecer, entre aspas, essa questão do grau voltar na hipermetropia. Na verdade, não é grau voltar, é regressão do tratamento. Reoperação, em geral, é uma coisa que não acontece. Pode acontecer, às vezes é uma resposta pessoal do organismo. Então, a gente fez a cirurgia buscando o grau 0, acabou ficando um pouquinho de grau diferente do esperado no olho. A gente acompanha o paciente em média por 6 meses, às vezes um pouquinho menos. Percebeu que o grau não está sofrendo mais mudança, leva para o centro cirúrgico, faz a nova correção, corrige aquele grau residual, está resolvido o problema. Outra pergunta. Córnea fina. Olha só, pessoal. Lembra que eu tenho falado para vocês que a gente tem que sempre levar em consideração os critérios de segurança? E a gente, então, tem que levar em consideração quantidade de grau e espessura de córnea. Se o paciente tem um grau muito grande, 15 graus, dá para aplicar laser na córnea? Não dá, pessoal. Não dá para aplicar laser na córnea, não, porque a gente não vai corrigir a quantidade de grau suficiente para o paciente ficar independente dos ossos das lentes de contato.
Mas tem outras situações. Digamos o seguinte, a gente considera córnea cuja espessura é normal por volta de 500 micras. Se o paciente tem 490, mas se ele tem pouco grau, por exemplo, 1 grau, 2 graus de miopia, mesmo a córnea sendo fina, mas como ele tem pouco grau, a gente, nesse contexto, consegue aplicar laser, corrige o grau sem nenhum problema. Quando a relação entre quantidade de grau e espessura de córnea é observada, obedecendo os limites de segurança, dá para fazer cirurgia sem nenhum problema. Quando essa relação é desproporcional, a gente não deve utilizar, então, a aplicação de laser na córnea. A opção seria implantar lente dentro do olho. Monovisão. Doutor, que história é essa de monovisão? Então, olha só. Depois da Revolução Digital, quem que vive hoje numa grande metrópole sem tela, sem computador, sem celular? Pois não, pode falar, Raquel. E quando a córnea é fina, existe como implantar o que mesmo? Então, assim, ó. Então, se a córnea é muito fina, uma sugestão seria, se o grau é muito grande, vamos dizer o seguinte, 15 graus, e a córnea é muito fina, 500 micras, não dá para aplicar laser na córnea. Então, a gente teria a opção de implantar uma lente dentro do olho, que a gente chama de liofáscica, lente intraocular fáscica. A gente pode colocar essa lente em contato direto com a íris, ela fica presinha na íris, ou ela fica em frente ao cristalino por trás da íris. Tem essas duas opções, quando o paciente tem grau forte e a córnea é fina, e não dá para aplicar laser na córnea. Dá para se implantar uma lente dentro do olho. Só que isso é 10% ou menos dos casos. 90% dos casos a gente consegue resolver. Aí, de repente, eu sempre dei uma ideia, né? De repente a gente poderia trazer uma outro workshop só falando sobre essa questão, tá? Já, Mas entendi. Obrigada. deu para entender? Outra coisa, monovisão. Então, olha só, depois da Revolução Digital, quem é que numa grande metrópole vive sem o computador, celular, tablet, TV? Não dá. E é muito comum, por volta dos 40 anos de idade, aquela dificuldade, pessoal, de enxergar de perto. Então, assim, presbiopia é a dificuldade para enxergar de perto por causa da idade. Mas tem uma coisa interessante. O paciente míope, dependendo da quantidade de grau, por natureza, ele não enxerga bem de longe, mas ele enxerga muito bem de perto. O que que a gente faz nesse contexto quando o paciente aí está beirando os 40 anos? A gente busca o grau zero em um olho, e o outro olho a gente deixa um pouquinho de miopia para que ele não perca o monte de perto. Porque se nesse contexto, perto dos 40 anos de idade, a gente zerar o grau dos dois olhos para longe vai ficar muito bom, mas e para perto vai ficar ruim. Aí o paciente vai dizer para mim, poxa vida, doutor, olha, para longe está muito legal. Mas, doutor, a maior parte do tempo do meu trabalho eu fico diante de uma tela de computador, eu não estou enxergando de perto. Então, a monovisão é um recurso muito legal, que funciona muito bem no míope, que está por volta dos 40 anos de idade. A gente zera um olho, deixa o olho com um pouquinho de grau, para longe e para perto ele não vai ter dificuldade, a não ser que ele tape e compare. Mas no dia a dia, o paciente fica super bem. E respondendo uma última pergunta com relação à volta à rotina, né? Doutor, então quando é que eu volto para a minha rotina? Vamos lembrar das técnicas novamente. As técnicas que envolvem tampinha, LASIK ou FentoLASIK, que é o flap, no dia seguinte eu já começo a liberar os pacientes para algumas atividades de rotina. Por exemplo, ir para um teatro. No dia seguinte você já pode ir para o teatro, para o cinema, para o shopping, para a igreja, alimentação normal, bebida normal. Claro que se você por acaso precisar usufruir de um ambiente social, fica um pouquinho mais afastado. Mas esportes, de uma maneira geral, esporte de contatos, aquáticos, esportes radicais, academia, 15 dias. Antes disso, não é aconselhável porque existe um risco iminente se você sofrer um trauma, tá bom? A cirurgia que raspa a córnea ou que aplica o laser direto sem a tampinha, o pós-operatório é um pouquinho mais demorado, porque é muito desconfortável. Então, o paciente começa a voltar à rotina 2, 3 dias depois. Só que em uma semana seguinte, ele tem que voltar para a gente remover a lente de contato, ver como é que estão as coisas. Aí, a partir daí, ele volta praticamente a quase toda a rotina, exceto a questão dos esportes. Então, esportes em geral, esportes aquáticos, esportes aéreos, esportes de contato, esportes radicais, academia, 15 dias depois. No dia seguinte, se for tampinha, você já pode, tampinha ou flap, você já pode voltar à tua rotina do dia a dia. Geralmente, por questão assim de logística, a gente costuma operar vocês na quarta, quinta, no máximo sexta-feira. Vocês aproveitam o final de semana desse repouso relativo
E na segunda-feira, já volta para o trabalho, já volta para o estudo, já dá para dirigir numa boa. As meninas já podem usar maquiagem aqui, aqui, aqui. Depois de uma semaninha, já pode usar maquiagem em torno do olho. E não vejo dificuldade, não. Já dá para voltar essa rotina. Tudo bem? Muito bom. Pessoal, dúvidas, perguntas? Já se foram 1 hora, vocês acreditam? Meu pai do céu, o tempo passa muito rápido. Mais alguma dúvida ou pergunta? Doutor, eu tenho só uma confirmação, tá? Astigmatismo, hipermetropia e miopia, tudo é resolvido nessa mesma cirurgia, né? Tudo é resolvido, só que a gente sabe, boa pergunta, viu, Marcelo, que a miopia ou a miopia com astigmatismo, pelo fato da gente tratar a região central da córnea, que é por onde passa mais raio, o resultado final é melhor que a hipermetropia ou a hipermetropia com astigmatismo. As duas são boas, mas manutenção de baixo grau, praticamente perto do zero, ao longo do tempo, com satisfação visual, o resultado da miopia ou miopia com astigmatismo é superior à hipermetropia e hipermetropia com astigmatismo. Deu para entender a diferença? Por quê? Na hipermetropia, a gente aplica laser na periferia. A região central é encurvada, mas o centro não foi... Existem outras questões, mas eu quero explicar dessa maneira para facilitar o entendimento de vocês. Então, na miopia, eu aplico laser no centro da córnea. Qual a região da córnea que eu mais uso para enxergar? O centro. Então, o centro da córnea foi tratado, a luz entra dentro do olho e eu enxergo bem. Na hipermetropia não é assim, a gente aplica laser na periferia da córnea. O efeito secundário é um abaulamento da região central. Só que o centro não foi tratado. Com o passar do tempo, perde-se um pouquinho o efeito na hipermetropia e o paciente pode precisar usar um óculos de descanso, um óculos esporadicamente. Mas nunca aquele grau que ele tinha antes da cirurgia e não aquela dependência tão grande dos ossos que ele tinha antes da cirurgia. Ficou claro, Marcelo? Perfeito, doutor, obrigado. Não por isso. Pessoal, dúvidas, perguntas? Sheila, alguma dúvida, pergunta? Giovana, alguma dúvida, pergunta? Tatiana, repete, qual a sua pergunta sobre monovisão? Para todo mundo ouvir, Tati. Ela está ouvindo? A monovisão é o seguinte, olha só, a Sheila está me ajudando, tá, Tatiana? A Tatiana está perguntando, pessoal, quando a gente então faz a monovisão, busca o grau zero no olho e o outro fica um pouquinho, quanto tempo depois? É normal que você tenha um pouquinho de dificuldade no início, principalmente para longe. De perto, não. De perto você não percebe essa mudança, não. Mas de longe, sim. Mas a resposta é muito pessoal. Alguns pacientes, um tempo mais curto, eles conseguem já se adaptar numa boa. E já tem outros pacientes que precisam de um período um pouquinho mais. Vamos pensar em alguma coisa em torno de 1 mês. Só que 1 mês varia muito. Tem gente com 1 semana de doutor, estou tranquilo. Tem outras pessoas que percebem que depois de 1 mês, doutor, melhorou muito, mas ainda não está 100%. Tem algumas pessoas que precisam de um pouquinho mais. Uma pergunta, um comentário, Tatiana. Doutor, já teve situação do senhor fazer a monovisão o paciente não gostar? Já. Só que, em geral, quando a gente vai fazer monovisão, antes a gente sempre faz o teste da lente de contato. Eu explico para o paciente, ó, você tem 5 graus de miopia, você está com 40 anos, então eu vou corrigir 5 graus no olho e vou corrigir 4,5 no outro. Você vai ficar com um pouquinho de meio grau. Mas já vamos fazer um teste antes com lente de contato para ver se você gosta. Então, a gente coloca 5 graus no olho e coloca 4,5 no outro. Em geral, com esse teste, o paciente já lá no pré-operatório já fica muito satisfeito. Mas pode ter situações que o paciente, depois da cirurgia, fazer e não gostar. Não tem nenhum problema. A gente leva novamente para o centro cirúrgico e corrige esse grauzinho que ficou. Mas ele vai ter dificuldade depois de ter que colocar um óculos de perto. Com que frequência isso acontece? Pessoal, 1, 2% no máximo. E cada 100 que a gente faz monovisão, olha, o número é muito alto. 1, no máximo, 2 diz, doutor, eu entendi. Eu confesso que eu me esforcei, não consegui me adaptar. Dá para se reverter? Eu digo, dá para se reverter, não tem nenhum problema. A gente resolve na boa. Mas ainda eu acho uma excelente opção, uma das melhores, na minha opinião, para quem está beirando mais ou menos aí os 40 anos de idade e não quer também ficar com óculos para perto. Porque eu já li de pacientes o seguinte, olha, doutor, que legal, né? O senhor trocou 6 pelo meia dúzia. Eu fiquei pensando, como assim? Não entendi. O senhor tirou meus óculos de longe, não foi comigo não, foi um colega compartilhando comigo, né? O senhor tirou meus óculos de longe, mas estou com óculos agora para perto.
Doutor, para longe está muito bom, mas de perto também eu quero ficar sem óculos. Então, assim, em função da revolução digital, sempre considerar a monovisão. A grande maioria esmagadora se adapta muito bem, tá bom? Gente, tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigada pela explicação. Eu estou abrindo aqui o chat. Doutor, vou precisar sair. Tranquilo, Ariel. Ariel precisou sair. Quando depois da cirurgia conseguir enxergar bem, ok. 1 minuto. Como faz para não ter aflição? Não sei, estou agoniada. Não precisa ficar agoniada, não, Raquel. Eu vou precisar de ansiolítico. Pode tomar um tiquinho, não tem nenhum problema. Cirurgia muito tranquila, muito tranquila. Quem é apto a fazer a cirurgia, todo mundo a gente respondeu. No caso, a monovisão, tranquilo. Eu acho que é isso, viu, pessoal? Acho que a maioria das perguntas a gente já respondeu. Eu vou só adiantar um pouquinho aqui mais. Então, olha só, a gente não pode banalizar qualquer procedimento médico. Ah, doutor, a cirurgia refrativa é muito simples. Não, não, não. Apesar de complexa, a cirurgia ela é rápida, segura e eficaz. E hoje a gente tem um controle muito grande no intraoperatório e das possíveis complicações, mesmo que mínimas, em pós-operatório. Mas eu não tenho dúvida que é uma excelente opção para você ficar livre dos seus óculos ou das suas lentes de contato. Gente, não tem um paciente que passa em consulta comigo e diga o seguinte: olha, doutor, realmente a minha visão até então estava dependendo dos óculos, mas não aguento mais usar óculos. E não é muito tempo de usar as lentes de contato. Óculos de lente de contato tem seu espaço? Tem. É bom? Bom. Tem indicação? Tem. Por exemplo, uma pessoa que é muito jovem, né? Criança, adolescente, que o grau ainda não estabilizou. O que resta de opção para ela? Óculos, lente de contato. Mas uma vez o grau estando estável, em teoria, não tem que você ficar dependendo dos óculos da lente de contato. São raras as pessoas que dizem para mim: doutor, eu gosto muito de óculos. Eu gosto muito de lente de contato. Eu digo: poxa vida, mas como é que você faz para ir para um teatro, cinema, para um shopping, para academia, ler, escrever, estudar, dirigir, trabalhar com óculos, com lente de contato? Você já parou para pensar em fazer um upgrade na tua vida, fazer tudo isso enxergando bem? Então, a proposta da cirurgia refrativa, gente, é promover liberdade, qualidade de vida. É isso que a gente quer, tá bom? Um pouquinho mais para frente, eu queria agradecer a todos os colegas que nos ajudaram com os conteúdos que a gente estava utilizando. E eu gostaria o seguinte, ó, para encerrar, tá bom? Aqui tem os nossos contatos. Pronto. Olha só. Eu gostaria, então, de aproveitar e convidar todos vocês que quiserem fazer a cirurgia refrativa. Mas, doutor, como é que eu sei se eu serei um paciente elegível ou não para a cirurgia? Você precisa, então, fazer um pré-operatório. E o pré-operatório, então, consiste numa anamnese, um exame físico, um exame oftalmológico e os exames complementares. Eu gostaria agora de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Ufa, olha só, 1 hora, gente, e não parei, né? E vocês aí, ó, firme e forte, segurando a onda. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Gi está do nosso lado lá, nos ajudando. A Sheila também. Agradecer a Deus. Deus é a razão de nós sermos, de nós estarmos, do que a gente faz. No fundo, o que eu quero é que, na verdade, é que vocês enxerguem a vida contra os olhos, é que vocês enxerguem Jesus Cristo, a única luz, né, que ofusca todas as trevas. Então, às vezes, o exercício da oftalmologia é uma desculpa que eu utilizo para fazer com que as pessoas enxerguem Jesus, tá? Gostaria de agradecer também a minha esposa, a Érica, sim, aquela mulher de ombro, que está do nosso lado, nos ajudando em tudo. Família, minha mãe, Deus. E vocês, pacientes, que têm me dado a chance de interferir na vida de vocês. Eu fico parando para pensar, gente, é uma responsabilidade muito grande. Toda cirurgia que eu vou fazer é como se fosse a primeira. A gente tem um cuidado redobrado. É porque eu já fiz mais de 20 mil cirurgias, eu estou no mercado há 25 anos, que a gente não precisa estar... Claro que a gente, nesse estágio, a gente se sente muito à vontade para fazer cirurgia refrativa, bastante à vontade, bastante seguro, bastante tranquilo. Mas não por causa disso que a gente tem bastante também responsabilidade. É um olho, não é só um olho, é uma história, é uma vida, é um sonho que está sendo realizado. E é assim que a gente trata nossos pacientes, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Feliz Dia Internacional da Mulher. Tamo junto. Fica comigo. Beijo. Muito obrigado.
Tchau, tchau. Qualquer necessidade, dúvida, pergunta, acesse o QR Code, vai para o grupo de WhatsApp e lá a gente continua nosso bate-papo e nossa conversa, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.